Quem diria, né? Por trás de uma simples capa vermelha e uma cesta de doces se esconde um dos contos mais famosos sobre perigo e engano. Hoje, a gente vai desmontar essa história da Chapeuzinho Vermelho para entender o que faz ela ser tão impactante mesmo depois de tantos séculos. Então, a proposta aqui é a seguinte: em vez de só contar a história de novo, vamos quebrar ela em partes, sabe? Para entender os seus componentes, o que faz essa narrativa funcionar tão bem e por que será que ela ainda mexe com a gente hoje em dia. Vamos lá, então. Parte 1. Um começo doce. A história começa nos apresentando um mundo que, à primeira vista, parece super seguro, cheio de boas intenções. A história toda começa a andar por causa de um ato de pura bondade, levar doces para a avó que está doente. É justamente essa premissa inocente que faz o perigo que vem logo em seguida ser ainda mais chocante. E aqui, olha só, que a história planta a primeira sementinha do perigo. Essa pergunta transforma a cesta, que era um símbolo de carinho, em um possível alvo. Isso já cria uma tensão imediata. Agora vamos para a parte 2, o encontro perigoso. Aquela caminhada tranquila pela floresta está prestes a virar um cenário de muito perigo. E quem é que causa essa virada toda? Ele mesmo, o lobo mau. Ele não aparece só como um predador qualquer, mas como a própria personificação da esperteza e do engano, quebrando toda a paz do conto. E a gente precisa notar como o plano do lobo é sofisticado. Ele não ataca na floresta, de uma vez. Não, ele usa o engano. Ele toma o lugar da avó e transforma o lugar que deveria ser o mais seguro de todos, a casa dela, em uma verdadeira armadilha. Com a armadilha toda montada, a protagonista entra em cena, completamente inocente, sem fazer a menor ideia do perigo que espera. A tensão, nesse momento, chega no ponto máximo, porque a gente sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Ok, vamos dar uma pausa na história agora para a gente analisar a dinâmica de poder que está bem no centro desse confronto. Parte 3. Caçador versus caçado. No coração desse clímax, a gente encontra uma dinâmica que é quase universal. A história se resume a dois papéis fundamentais: o agressor, que é o caçador, e a vítima, que é o caçado. A distinção é bem clara, né? O lobo é o caçador, é a força ativa que persegue. A Chapeuzinho e a avó são o caçado, aquelas que sofrem a ação. Essa oposição é a essência de todo o conflito. Chegamos à parte 4, resolução e reflexão. Com a atenção lá no alto, como é que essa história termina? E qual é a lição que fica disso tudo? E aqui a gente vê a grande virada da história. Um terceiro personagem, o caçador, aparece e restaura a ordem. A solução é rápida e direta. A ameaça é eliminada e a paz é celebrada com um lanche, o que simboliza que tudo voltou ao normal. E pronto, a ordem foi restaurada, o vilão foi punido, os inocentes foram salvos e o mundo volta a ser um lugar seguro. É aquela sensação de alívio, de justiça, que faz os contos de fadas serem tão gratificantes. Mas vamos terminar com uma provocação. A história é resolvida pela força de um herói. E isso nos leva a uma questão um pouco mais profunda. Será que o verdadeiro sucesso se mede apenas em batalhas vencidas? Ou a maior vitória seria usar astúcia para, talvez, nunca ter entrado na floresta? É uma reflexão que fica e que vai muito além do felizes para sempre.